Seja bem-vindo ao canal. Seja você um colaborador na divulgação dessa obra e na edificação do Reino de Deus. Inscreva-se, curta e compartilhe. Sua ajuda muito nos alegra. E nossa oração é para que o Senhor te abençoe e supra suas necessidades em Cristo Jesus. Em nosso podcast de hoje, vamos falar sobre "Na fraqueza é que sou forte". O texto de nossa reflexão encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9 e 10. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. A questão de por que coisas ruins acontecem com pessoas boas é um problema que preocupa muitos. Doenças, crimes, fome, pobreza, acidentes e desastres naturais parecem atacar sem fundamento, afetando tanto inocentes quanto culpados igualmente. Contudo, a Bíblia ensina que coisas ruins acontecem com todas as pessoas, porque todos são pecadores, que vivem um mundo caído. Devido a essa realidade, o sofrimento é universal. Ninguém escapa dele. É impossível passar pela vida sem sofrer. O sofrimento é inevitável. Porém, o sofrimento nos mantém de joelhos diante de Deus, para que possamos ficar em pé diante das adversidades. O sofrimento é o verdadeiro teste de caráter espiritual de uma pessoa. Quando ocorre uma adversidade, a máscara de paz e felicidade é arrancada, revelando o que realmente há no coração. A verdadeira medida de uma pessoa de Deus não são suas supostas experiências místicas, mas sua vida piedosa e sua fidelidade à palavra de Deus, mesmo diante do sofrimento. Veja o caso de Jó. Sua esposa lhe disse: "Você ainda tenta manter sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra." Jó respondeu: "Você fala como uma mulher insensata. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal?" Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Deus mergulhou Paulo na mais profunda tristeza e na dor mais severa para revelar mais claramente de onde vinha sua força e sustento. O orgulho é uma tentação constante em nossa vida, mas quando estamos diante de uma situação que revela quão fracos somos, isso nos leva a reconhecer o quão dependentes somos de Deus e de sua graça. Deus permitiu o intenso sofrimento de Paulo para espetar sua carne de ser orgulhosa, por causa das revelações que ele havia recebido. O apóstolo entende este sofrimento como um agente de Satanás, enviado pelo próprio Deus para o atormentar. O ataque de Satanás sobre Paulo não teve lugar fora da vontade de Deus, assim como foi no caso de Jó. Deus é soberano sobre toda a sua criação e vai usar até mesmo as forças do reino das trevas para cumprir seus propósitos justos. Deus permite a Satanás trazer sofrimento devastador sobre os seus santos para alcançar sua maior utilidade e revelar toda a sua glória. Paulo se aproximou de Deus na intensidade da sua dor. Embora Deus não tenha removido o espinho na carne de Paulo, contudo, revelou-lhe o propósito maior que estava estabelecido para a sua vida. O sofrimento revelou o verdadeiro caráter de Paulo, pois o manteve humilde e chamou-lhe intimamente em oração a Deus. O Senhor concedeu Paulo alívio, não removendo o seu sofrimento, mas dando-lhe graça suficiente para suportá-la. A graça define a fé cristã para além de todas as outras religiões. Deus é misericordioso, bondoso e gentil, em contraste com os deuses das falsas religiões, que são, na melhor das hipóteses, indiferentes e precisam ser bajulados para conceder a cura. Infelizmente, muitas igrejas evangélicas hoje negam na prática a suficiência da graça de Deus para todos os problemas da vida, completando-a com as teorias da psicologia humanista.
A ideia de que a graça de Deus é suficiente para até mesmo os problemas mais graves é vista como antiquada, simplista e ingênua. Seria como colocar um band-aid com uma perna quebrada. Isso deveria nos fazer pensar: se a palavra de Deus não tem as respostas para todos os problemas da vida, como ela pode ser perfeita, capaz de transformar totalmente a alma? Que desilusão trágica para o povo de Deus imaginar que as respostas para os problemas da vida se encontram fora da sua graça suficiente e sem limites. Deus declarou a Paulo em resposta à sua oração: minha graça te basta. Com isso, afirmou a total suficiência de sua graça para todas as necessidades da vida. Para compreender e aplicar a palavra a todas as questões da vida, para vencer o pecado e a tentação, para suportar o sofrimento, decepção e dor, para obedecer a Deus, para servi-lo de forma eficaz e para adorá-lo. A graça de Deus foi suficiente para a dor mais profunda de Paulo e também é para qualquer outro que crê no Evangelho. Deus promete em sua palavra jamais nos tentar acima do que podemos suportar. O caminho de escape é o caminho da resistência na graça. Mas Deus não queria apenas mostrar sua graça na vida de Paulo, também o seu poder. Ele não só queria que o apóstolo aprendesse a ser humilde, mas também a ser forte. É quando estamos sem respostas, confiante na nossa força, quando não temos a quem recorrer, que Deus nos revela a sua graça e nos mostra o seu poder. Ninguém no reino de Deus é fraco demais para experimentar o poder de Deus, mas muitos são confiantes demais em sua própria força para não o experimentar. O sofrimento físico, a angústia mental, a decepção, a insatisfação e insuficiência revelam as impurezas de nossa vida e permite que sejamos, pela graça, canais por meio do qual o poder de Deus pode fluir. Ter uma perspectiva adequada sobre os problemas, provações e o sofrimento é fundamental na vida cristã. Concentrar os esforços na remoção das dificuldades não é a resposta. Precisamos aceitar os sofrimentos que Deus nos permite sofrer, sabendo que esses sofrimentos revelam o nosso caráter, nos humilha, nos atrai para mais perto de Deus e permite que Ele mostre sua graça e poder em nossa vida. Nós gostamos de nos alegrar quando somos fortes, quando vencemos, quando conquistamos. Mas a palavra diz que o poder de Deus é aperfeiçoado na nossa fraqueza. Não é fácil ser totalmente dependente de Deus, mas posso te garantir, é libertador. Quando estiver passando pelo sofrimento, ou se já estiver passando por dificuldades, lembre-se da palavra de Deus. A minha graça te basta. Que o Senhor te abençoe